Olá, olá, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Gostaria de pedir a sua ajuda, que você possa estar curtindo e compartilhando, para que mais pessoas possam ser alcançadas através do engajamento e também tocados pela palavra de Deus. Muito obrigado pela tua contribuição, tem ajudado muito no nosso crescimento e temos recebido já testemunhos de pessoas que iniciaram a leitura, que estão sendo tocadas por Deus, que estão ouvindo a voz de Deus. E isso não tem preço, sou muito grato por isso e você faz parte disso. Então nós vamos para mais um dia de leitura, para a nossa leitura do livro de Gênesis, e estamos já finalizando o livro de Gênesis já. Então, sem mais demoras, vamos direto ao ponto. Capítulo 48 de Gênesis. Você pode abrir sua Bíblia lá. Passadas essas coisas, disseram a José: seu pai está doente. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram Jacó. Eis que seu filho José vem visitá-lo. Israel fez um esforço e sentou na cama. Então Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, na terra de Canaã, e me abençoou, e me disse: eis que eu farei fecundo e multiplicarei. De você farei uma multidão de povos, e a sua descendência darei a essa terra como propriedade perpétua. E agora os seus filhos que lhe nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de você aqui no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, assim como Ruben e Simeão são meus. Mas os filhos que você gerar depois deles serão seus, segundo o nome de um de seus irmãos serão chamados na sua herança. Quando eu vinha de Padã, para minha tristeza morreu Raquel, na terra de Canaã, no caminho a pouca distância de Efrata, e eu a sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? José respondeu ao seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Israel disse: traga-os para perto de mim, para que os abençoe. Os olhos de Israel já estavam fracos por causa da sua velhice, de modo que não podia ver bem. Por isso José levou os filhos para perto dele. Ele os beijou e o abraçou. Então Israel disse a José: eu não esperava ver seu rosto outra vez. E eis que Deus me permitiu também ver os seus filhos. E José, tirando-os de entre os joelhos de seu pai, se prostrou com o rosto em terra diante dele. Depois José pegou os 2 filhos e os colocou diante do pai. Pegou Efraim com a mão direita para que ficasse à esquerda de Israel, e Manassés com a mão esquerda para que ficasse à direita de Israel. Mas Israel, estendendo a mão direita, pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, mesmo sendo Manassés o primogênito. E Israel abençoou José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus tem sido meu pastor durante a minha vida até esse dia. O anjo que me tem livrado de todo mal abençoe estes meninos. Que por meio desses seja lembrado o meu nome e o nome dos meus pais Abraão e Isaque. Que cresçam e se tornem uma multidão sobre a terra. José viu que seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e isso não lhe agradou. Pegou a mão de seu pai para mudá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés, e José disse ao pai: não é assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou, dizendo: eu sei, meu filho, eu sei também. Será um povo que ele será grande, mas seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vocês Israel abençoará, dizendo: Deus me faça como fez com Efraim e com Manassés. E assim Israel pôs Efraim antes de Manassés. Depois Israel disse a José: eis que estou morrendo, mas Deus estará com vocês e os fará voltar à terra dos seus pais. Dou a você uma parte a mais do que os seus irmãos, um declive montanhoso, o qual tomei das mãos dos amorreus com a minha espada e meu arco. Depois Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntem-se e eu lhes farei saber que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Reúnam-se, ouçam, filhos de Jacó, ouçam o que diz Israel, pai de vocês. Ruben, que é você, meu primogênito, que a minha força
que é minha força e as minhas primícias do meu vigor, o mais excelente em dignidade, o mais excelente em poder, impetuoso como água. Você não será o mais excelente, porque subiu ao leito de seu pai e o profanou, e você profanou a minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. Que a minha alma não entre no conselho deles, que minha glória não participe do seu agrupamento, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa mutilaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e maldita seja a sua ira, pois era intensa. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, os seus irmãos o louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos do seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho, da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como um leão, e como leoa, quem o despedaçará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá dentre os seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. A ele amarrará o seu jumentinho a vide, e ao filho de sua jumenta, e a videira mais excelente lavará suas roupas no vinho, e sua capa no sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes serão brancos de leite. Zebulon habitará nas praias dos mares e servirá de porto a navios, e sua fronteira se estenderá até Sidom. E sacaram um jumento de ossos fortes, deitado entre os rebanhos das ovelhas. Viu que o repouso era bom e que sua terra era deliciosa, baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho escravo. Dan julgará o seu povo, como um das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e faz seu cavaleiro cair para trás. A salvação, espero, ó Senhor, a sua salvação. Gade será atacado por guerrilheiros, mas ele lhes atacará a retaguarda. Azer, o seu pão será abundante, ele produzirá delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ela fala palavras bonitas. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra eles, o hostilizam. Seu arco, porém, permanece firme e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de seu pai, que o ajudará. O Todo-Poderoso, que o abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e do ventre. As bênçãos do seu pai excederão as bênçãos dos meus pais, até o alto dos montes eternos sejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça pela manhã, devora a presa, e à tarde reparte o despojo. São estas as 12 tribos de Israel. Isto é que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois Jacó lhes ordenou, dizendo: Vou ser reunido para o meu povo, sepulte-me junto de meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, em frente a Manré, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou Efron, com aquele campo com propriedade para servir de sepultura. Ali eles sepultaram Abraão, a Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. Aí ali eu sepultei a Lia. O campo e a caverna que nele foram sepultados dos filhos de Et. Quando Jacó acabou de dar essas ordens e a seus filhos, recolheu os pés da cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. José ordenou aos seus servos, aos que eram seus médicos, que embalsamassem o corpo de seu pai. E os médicos embalsamaram Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamamento, e os egípcios ficaram de luto 70 dias. Passados os dias de luto, José falou à casa de Faraó: Se agora encontrar favor diante de vocês, peçam que me fale aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar declarando: Eis que estou morrendo, sepulte-me no túmulo que abri na minha terra em Canaã. Agora quero sepultar meu pai, depois voltarei. Faraó respondeu:
Vá, sepulte seu pai, como ele o fez você jurar. José partiu dali para sepultar o seu pai. Com ele foram todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa, os príncipes da terra do Egito, bem como toda a casa de José e seus irmãos, a casa de seu pai. Deixaram a terra de Gósen, somente as crianças, os rebanhos e o gado. E foram também com ele tanto carruagens como cavaleiros, e o cortejo foi muito grande. Quando eles chegaram à eira de Atade, que fica no outro lado do Jordão, fizeram ali uma grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante 7 dias. Quando os moradores da terra, os cananeus, viram o luto à eira de Atade, disseram: como é grande esse pranto dos egípcios! E por isso aquele lugar foi chamado de Abel-Misraim, que fica do outro lado do Jordão. Os filhos de Jacó fizeram como lhes havia ordenado, levaram para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que, juntamente com o campo, Abraão havia comprado em Efron, o Eteu, para ser o lugar de sepultura. Esse lugar fica em frente a Manré. Depois disso, José voltou para o Egito, ele e seus irmãos, e todos que haviam acompanhado para sepultar o seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha outro de nós, certamente nos retribuirá o mal que lhe fizemos. Por isso, mandaram dizer a José: o seu pai antes de morrer ordenou o seguinte: é isso que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos de Deus do seu pai. Ao ouvir essas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: não tenham medo. Será que estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou o coração. José ficou morando no Egito, ele na casa de seu pai. Viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a 3ª geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais tomou sobre os seus joelhos. José disse aos seus irmãos: eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam dessa terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, Isaque e a Jacó. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, leve os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos. Eles embalsamaram o seu corpo e o puseram num caixão do Egito. Então finalizamos aqui mais um capítulo. Muito obrigado por você ter estado até aqui com a gente. Nós pedimos mais uma vez a sua ajuda, inscrevendo-se, comentando, compartilhando, para que mais pessoas possam ser alcançadas através da palavra de Deus. E amanhã nós estaremos iniciando o livro de Êxodo, que é a saída do povo do Egito, que conta a história do povo de Deus no Egito. É muito tremendo, muito top, muito power. Vai ser fantástico. E você é nosso convidado para permanecer nessa leitura. E vamos lá, gente. Vamos, que tem muita coisa boa aqui que o Senhor quer compartilhar conosco. Por isso, mais uma vez, muito obrigado e a gente se vê em breve. Até amanhã. Tchau, tchau.